Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos na questão 96. Isso. Diferentes ordens de espíritos, escala espírita. É muito difícil nós classificarmos os espíritos. Por quê? Porque são pessoas. Cada pessoa tem uma característica. Deus não se repete, não cria ninguém igual. Somos todos individualidades, criados iguais, simples e ignorantes, mas com o livre-arbítrio para escolher os caminhos que vamos utilizar para deixarmos de ser ignorantes. Então é muito difícil classificar pessoas, porque elas têm suas características próprias. Então, se nós fôssemos fazer uma escala bem absoluta, com todas as características individuais, teríamos que fazer uma ficha para cada ser. Então, isso não é producente. O que fez Kardec? Reuniu os espíritos por afinidade. Isso também é uma tendência. As pessoas têm a tendência de conviver mais com aquelas que são semelhantes a ela. Então, por afinidade, nós vamos nos reunindo em grupos. Então, pessoas que têm afinidade com o catolicismo, com os rituais da Igreja Católica, eles vão construir um círculo de amizades e vão frequentar a Igreja Católica. Pessoas que têm uma afinidade com a reencarnação, elas têm uma afinidade com a continuidade da vida, então vão se reunir e vão seguir a doutrina espírita. Assim com evangélicos. Isso só para dizer em relação à religiosidade das pessoas. Então, nós vamos formando grupos, de acordo com as nossas afinidades, nossos desejos. E por isso, Kardec classifica os espíritos em 3 grandes grupos. Então, os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos maus. É importante nós sabermos que o mal não existe. O mal é fruto da ignorância, ainda de espíritos que precisam vivenciar novas experiências para se libertarem das paixões, do orgulho, da vaidade, que nos leva a tomar atitudes erradas. Então, dentro dessa escala, a primeira ordem, que são espíritos puros, a segunda ordem, que são os espíritos bons, e a terceira ordem, que são os espíritos maus, são grandes grupos e há muitas nuances entre um e outro. Não existe uma fronteira definida. Por exemplo, nós estamos contrariados, uma pessoa que nos ofendeu, nos magoou muito, e nesse momento nós nos sentimos revoltados com a atitude dela, nos sentimos perseguidos. Nós achamos que aquela pessoa é nossa inimiga, nós desenvolvemos por ela um ódio. Estamos como espíritos maus. Por quê? Porque trazemos as paixões. É o orgulho que faz com que nós nos sintamos ofendidos. É o orgulho que faz com que nós nos sintamos humilhados. Então, nesse momento, nós somos espíritos maus. Estamos lá na classificação inferior. Se pudéssemos, faríamos mal para aquela pessoa que nos contrariou. Em uma outra circunstância, essa mesma pessoa encontra uma pessoa que está necessitada de auxílio e ela enche o seu coração de amor, oferece a ela roupas usadas, oferece a ela os alimentos necessários para aquele momento e deseja sinceramente que aquela pessoa esteja bem. Então, esse espírito que há pouco era mau, porque não consegue se relacionar com determinada pessoa, nesse momento em que ele pratica caridade, ele passa a ser um espírito bom. Então, não é um estado absoluto, são as atitudes que vão nos colocando em cada um dos momentos. Então, no mesmo dia, nós podemos passar pelo grupo dos maus e dos bons e dos puros. Opa, puro não. No grupo dos puros ainda não conseguimos. Para que nós pudéssemos passar por essa experiência da pureza, nós teríamos que agir como Jesus agiu. Nós teríamos que amar os nossos inimigos, nós teríamos que pegar a hipocrisia e devolver amor,
Nós teríamos que receber a injustiça e devolver a compreensão, o amor, jamais julgar o nosso semelhante. Nós teríamos que amar ao próximo como a nós mesmos, confiando plenamente na bondade e na justiça de Deus, que nos oferece o necessário a cada momento. Então, puro só Jesus, pelos modelos que nós convivemos aqui na Terra, e temos outras pessoas, né? Um Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, outras ícones da nossa sociedade que pela sua bondade e amor ao próximo se destacam. Então essas pessoas sim podem ter vivido momentos de pureza, mas para nós que ainda estamos aqui no terra a terra, ainda vivemos sob os efeitos das paixões, do orgulho, nós vamos transitar entre o mal e o bom, dependendo das circunstâncias que a vida nos oferece. De certa forma, a classificação que Kardec nos traz, ela é bem absoluta. Então, não existe uma fronteira entre o mal e o bom. E outra, os espíritos que hoje estão maus, que ainda são ignorantes, porque o mal não existe, eles ainda não compreenderam os benefícios de fazer o bem, esses espíritos, eles não vão permanecer eternamente nessa condição. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, e o nosso destino é a perfeição. Então, não é uma posição absoluta. Hoje estamos maus, amanhã podemos ser bons, e quando passarmos por todas as provas, nos libertarmos de todas as paixões, aí também vamos vivenciar a pureza. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio para que escolhamos os caminhos que vamos utilizar para deixarmos de ser ignorantes, mas o nosso destino é a perfeição. O nosso destino é a pureza. E isso vai acontecer à medida em que nós vamos vivenciando a lei de causa e efeito e aprendendo a não errar mais. Vai aprendendo pela dor, pelo resgate dos erros, nós vamos aprendendo a não errar mais e nos tornando pessoas cada vez melhores. Então, esta é a classificação que Kardec traz de espíritos puros, primeira ordem, espíritos bons, segunda ordem, e espíritos maus, a terceira ordem. Sempre lembrando que o mal não existe, o mal ainda é a ignorância daquele que não aprendeu os benefícios de ser bom. Porque quando nós nos aproximarmos mais do Evangelho, quando as nossas atitudes forem pautadas pelos exemplos de Jesus, o nosso coração vai estar muito mais leve, porque nele não caberá mais a mágoa nem o rancor, e isso nos trará um estado de felicidade plena. É esse o caminho que vai nos levar para mantermos numa escala melhor de existência como espíritos bons, quando nós conseguimos praticar o Evangelho. É assim, então, as escalas. Nas próximas questões, o Kardec vai fazer subdivisões em cada um desses grupos para classificar tipos de espíritos maus, tipos de espíritos bons. E os espíritos puros, que aí já não há mais uma classificação, é uma classificação única. Mas então, nas próximas questões, nós vamos abordando grupo por grupo as subdivisões que existem para que nós possamos compreender quais momentos nós somos espíritos maus e quais momentos nós somos espíritos bons e o que precisamos fazer para evitar os momentos como espíritos maus. Pelas escalas nós vamos aprendendo a evoluir, vamos aprendendo o que precisamos mudar em nós para que nos tornemos pessoas melhores. Essa lição da noite, vamos elevar o nosso pensamento até o mais alto, vamos abrir nossas mentes, nossos corações, para receber o passe, entrando em sintonia com os irmãos que trabalham em nossa casa de oração, com a Mãe Maria, e permitindo que esses fluidos balsamizantes possam penetrar no nosso íntimo, nos trazendo alívio e paz. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor,
que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, Senhor, nos trazendo serenidade e paz. Mestre Nazareno, que bálsamos curativos possam ser derramados sobre cada um de nós, nos trazendo a cura para as nossas dores, o alívio para as nossas aflições e a força necessária para que cada dia pratiquemos o vosso Evangelho, transformemos o nosso íntimo, combatendo as nossas más tendências e nos tornando a cada dia pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.